Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero José Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. E semanalmente estamos aqui para o estudo das lições bíblicas, das lições da Escola Bíblica Dominical. E mais uma vez estamos aqui para esta finalidade, contando hoje com a participação do nosso querido professor Neto da Nóbrega. Amém, meus irmãos, é uma alegria estar mais uma vez aqui, né, junto com o nosso irmão Josué, servo de Deus. É uma alegria poder compartilharmos juntos aqui, né, mais uma vez a palavra do Senhor, estudar mais uma lição, né, da Escola Bíblica Dominical ou semanal, como algumas igrejas têm adotado, né? Nós estamos aqui para fazer um comentário breve sobre a lição, a próxima lição, né, que é a lição de número 5, e com muita alegria no nosso coração. É uma alegria, mais uma vez, é um prazer para mim estar aqui junto com os irmãos mais uma vez. Deus abençoe a todos os nossos, aqueles que fazem os inscritos do canal Bereano Pentecostal. Amém. É uma honra para nós tê-lo aqui mais uma vez. Muito nos alegra a sua presença. Apresentar aqui também uma visita ilustre, e hoje está conosco, na companhia do Neto, é o nosso irmão Joelmir, né? Joelmir, que é filho do cantor Paulo César, né? Está ali por trás das câmeras, tá certo? Mas seja bem-vindo, Deus te abençoe, muito obrigado, fica na intercessão aí, viu? Amados irmãos, nosso estudo hoje é a lição de número 5, como o nosso querido professor já antecipou, e o título da nossa lição, Jesus é Deus. Lembrando que estamos estudando as lições do primeiro trimestre do ano de 2025, com uma temática maravilhosa, abordando aqui questões apologéticas em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nesta lição nós vamos estudar, né, a cristologia e assim, também tocando no ponto de uma das heresias bem antigas, né, irmão Neto? Que nós conhecemos, que nós precisamos entender para estarmos prontos para nos defender e defender a nossa fé. O texto áureo diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática nos diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, e também versículos de 9 até o 14. Recomendamos a leitura para que você possa ter mais entendimento do estudo desta lição. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. Primeiro objetivo, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O segundo, explicar a heresia do arianismo. E o terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Professor, eu queria que na nossa introdução, né, o senhor, você é um jovem ainda, nós vamos estar estudando aqui sobre a divindade de Jesus, né? E no prólogo do Evangelho de João, o apóstolo ali, ele se refere a Jesus como o Verbo. No princípio era o Verbo, né? E ele diz que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. Claro, todos nós sabemos, e a gente pode, não é nenhum spoiler, nós sabemos que esse Verbo é Jesus, né? Ele estava apresentando ali um novo Deus, um Deus paralelo ao Deus do Antigo Testamento, né? E você já se serve dessa pergunta para a sua introdução. E também, só mais uma coisa, né? E traga-se uma visão geral do que nós vamos estudar aqui, os pontos que nós vamos estudar hoje. Antes de nós, inclusive, fazermos um comentário deste assunto, é muito importante que nós levemos a uma introdução lá do começo desse trimestre, que é o significado da palavra apologética. Por que nós estamos aqui hoje defendendo a divindade de Cristo?
né? O que é que nos move a este sentimento de querer, de fato, se posicionar como defensor da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente tem que levar em consideração o que é a apologética. E a apologética que está aqui dentro desses estudos que estão sendo feitos, né? Porque nós estamos defendendo a nossa fé que nós acreditamos, ela vem de um termo grego que significa dar defesa, né? É a ciência da defesa da fé cristã, né? Então, existem céticos, por exemplo, que duvidam da existência de Deus, assim como existem aqueles que deturpam a divindade de Cristo. Então, a função do apologeta cristão é se posicionar como alguém que está pronto para responder, como diz a Escritura, responder com mansidão, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração e estar, irmão Josué, preparados para responder a cada um que pedir a razão da nossa fé. Então, a gente, quando vem aqui falar sobre a divindade de Cristo, nós devemos levar em consideração que nós estamos aqui como defensores do que a Bíblia diz. Não é do que a igreja falou, mas é o que a Bíblia fala e a igreja confirma. E a Bíblia diz que Jesus é Deus e a igreja confirma que Jesus é Deus. Não é uma doutrina inventada pela igreja, pelas instituições, mas é uma doutrina bíblica, né? E como foi bem lido pelo nosso irmão Josué, capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era Theos, e o verbo estava com Theos, e o verbo era Theos, né? E essa palavra aqui, no grego original, significa Deus, literalmente. Não é como a gente vai ver daqui a pouco, na Bíblia, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, com muito respeito a esta denominação que não está ligada ao movimento evangélico, como nós assim bem sabemos, mas as Testemunhas de Jeová, na sua Bíblia, lá na tradução do Novo Mundo, Deus aparece lá com D minúsculo. Então a gente se preocupa, nós que temos este compromisso apologético de defesa da fé cristã, quando nós olhamos para o texto original de João capítulo 1, no verso 1, o verbo era Deus, mas não era um Deus com D minúsculo. Era literalmente Deus em sua divindade, na sua manifestação plena. Porém, ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, a introdução seria essa mesmo. Nós estamos aqui nos posicionando como defensores da divindade de Cristo, como apologetas de Jesus, e a nossa intenção aqui é mostrar para os nossos irmãos que estão nos assistindo que Jesus Cristo é Deus, não porque a igreja afirma isso, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus que afirma isso. E por a Bíblia afirmar isso, a igreja confirma. Aí é como se eu estivesse dizendo assim agora, e a igreja diz amém. Glória a Deus, né? Muito bom, muito bom. Então, só deixando bem claro, não se trata de um novo Deus, um segundo Deus ou um Deus paralelo, né? Não. É o mesmo Deus Yahvé do Antigo Testamento, né? E aí, inclusive, pode até soar para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, uma pergunta. E como é que é isso? Como é que um Deus soberano, ele se fez carne e habitou entre nós? Irmãos, isso é um mistério. A Bíblia fala dessa manifestação miraculosa, divina. Mas para nós, na essência, se a gente for tentar compreender isso aqui, é um mistério. Eu não consigo compreender, de fato, como é que um Deus soberano, criador de todas as coisas, ele se fez carne e esteve no meio de nós. É algo inexplicável dentro da perspectiva humana. Mas o que a Bíblia revela para nós é que de forma miraculosa, poderosa, o Deus soberano sobre tudo e sobre todos, pelo poder que ele tem, ele foi capaz de se fazer na forma humana, está no meio de nós. O próprio texto de João diz isso, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo, ele vai dizer mais na frente, inclusive, lá no versículo, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, no versículo de número 14, e o verbo se fez carne. Isso é, o Deus, não com D minúsculo, mas com D maiúsculo, se fez carne e habitou entre nós. E aqui nós vimos no texto que ele diz assim, e vimos a sua glória. Aqui está falando do que o Ageu profetizou. A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Ele está dizendo aqui, e vimos a sua glória. Joel estava apontando para Cristo. O Antigo Testamento, irmão Josué, ele aponta para Cristo. Então Joel estava dizendo assim, Ageu, desculpa.
A glória desta última casa, desta segunda casa, será maior do que a primeira, diz o Senhor. Ele estava dizendo o seguinte, olha, na glória lá do primeiro templo, Deus estava restrito a um espaço físico. Agora em Cristo, na glória da segunda casa, Cristo agora habita dentro de cada um de nós. E quem é que está dizendo isso? Não sou eu, irmãos. É a Bíblia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Essa é uma doutrina que a igreja, né, extrai da Bíblia e que crê absolutamente que ela é fundamental, né, para a nossa fé e para o cristianismo. Agora nós vamos, no primeiro ponto, nós vamos ter assim mais detalhamento desta doutrina. Sim. Então, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Primeiro tópico, Jesus é Deus, né? Aí a nossa perguntinha aqui para você é: o Novo Testamento apresenta a divindade de Cristo? Que texto? Eu queria que você citasse textos que de fato confirmem, né? Isto. Nós dizemos que a Bíblia afirma que Jesus é Deus. Então, prove biblicamente. Alguém vai perguntar, e o que é que a Bíblia fala sobre a divindade de Cristo, né? Primeiro, nós precisamos entender, irmão Josué, que a divindade de Cristo é uma das doutrinas mais importantes dentro do cristianismo, porque se refere à crença de que Jesus é plenamente Deus. Então, é uma doutrina fundamental. Nós estudamos isso em teologia sistemática, né? A cristologia, né? É uma doutrina assim, muito importante, muito enfatizada dentro do cristianismo. E essa ideia está enraizada assim na Bíblia e a gente tem alguns textos que fundamentam Jesus identificado como Deus. Primeiro, óbvio, o texto que nós já lemos aqui, João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós temos também João capítulo 1, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós temos também lá em João capítulo 20, versículo 28, quando Tomé, ele vê Jesus, ele olha para Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Né? E aí nós temos outras afirmações, como por exemplo, sobre atributos. E aqui eu quero elencar um ponto muito importante. Muito bom. Né? Você já está entrando no segundo tópico, né? Porque que são os atributos. Os atributos. Absolutos. Porque, irmão Josué, a pessoa que está nos assistindo agora, ela deve estar perguntando o que são atributos. Atributos é adjetivos. São qualidades que dizem o que aquela pessoa é. E Deus, ele possui atributos. Ele tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E Jesus é Deus. E ele possui esses atributos. E alguns desses atributos também estão explícitos nas Escrituras. E é muito importante nós levarmos isso para os nossos irmãos que estão nos assistindo, para que eles não esqueçam. Para uma pessoa ser considerada Deus, ela precisa ter atributos. Esse é o primeiro ponto. Para quem está nos assistindo, dizer, até anotar essa observação, para alguém ser considerado Deus, ela tem que ter atributos. E Jesus, ele possui esses atributos. Alguns desses atributos. Vamos ver? Primeiro, nós temos a eternidade. Lá em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus conversando com os fariseus, Jesus disse assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou por ver o meu dia. Aí os fariseus olharam para Jesus e disseram assim, tu não tem nem 50 anos e diz que viste Abraão? Ele vai e responde, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Na verdade, Jesus, irmão Josué, ele está afirmando o que está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus aparece para o Moisés. E Moisés pergunta, qual é o teu nome? Ele responde, eu sou o que sou. E sabe o que significa essa palavra, essa expressão, eu sou no hebraico? Essa palavra eu sou no hebraico, se nós traduzíssemos para o português, literalmente seria, eu sou o que serei. Isso é, eu fui, eu sou e eu serei. Isso é, Deus é atemporal. Ele é no passado, é literalmente isso. Ele é no passado, ele é no presente e ele é no futuro. Então Jesus, ele tem esses atributos, ele tem o atributo da eternidade. Esse é o primeiro. O segundo atributo é o atributo da onipotência. Jesus tem todo o poder. Ele inclusive disse isso, né, lá em Mateus capítulo 27, se não estou enganado, irmão José, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus demonstrou inclusive poder sobre a natureza, sobre doenças, sobre a morte, quando ele curou, quando ele ressuscitou a Lázaro. Então Jesus, ele tem o atributo da onipotência. O terceiro atributo, que esse também é muito importante, é o atributo do perdão de pecados. Somente Deus é quem pode perdoar pecados. E Jesus frequentemente andava perdoando pecado de um bocado de gente.
A prova disso é quando ele teve aquele encontro lá em João capítulo 6 com a mulher, João 8, com a mulher que tinha sido apanhada em adultério. Ele disse, vá, olha, cadê os teus acusadores? Onde eles estão? Pois eu também não te condeno. E isso pressupõe perdão de pecado. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá em paz e não peques mais. E assim a gente tem outros atributos, como por exemplo, a onipresença. Jesus disse, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos outro atributo importante, irmão Josué, que é o atributo da onisciência. Jesus sabe de tudo. Ele sabia quem era Natanael. Natanael, eu vi você debaixo da figueira. Quem é nosso ouvinte aí deve ter, quem está assistindo a gente deve ter assistido The Chosen. É muito emocionante quando Jesus encontra o Natanael e ele disse, eu vi você, eu sei quem você é. Natanael, já chamou pelo nome, já ficou surpreso. E eu vi você debaixo da figueira, eu sei quem é você. Né? Da mesma forma, a mulher samaritana, né? Se eu não estou enganado, João capítulo 6, quando Jesus aparece para a mulher samaritana, e ele conta toda a vida, João capítulo 4, ele conta toda a vida daquela mulher, irmão Josué. Isso é a manifestação do atributo da onisciência. Então, de forma geral, meus irmãos, Jesus, ele é Deus e Jesus, ele tem atributos divinos. Então, isso é muito importante nós levarmos aqui em consideração. E só para pontuar mais aqui e deixar mais claro, adoração a Jesus. No Novo Testamento, Jesus, ele aceita a adoração. Ele inclusive, após a ressurreição, lá em Mateus 28:17, diz que os discípulos o adoraram. Então nós estamos aqui hoje em nome do Senhor Jesus, dizendo que ele é Deus sobre tudo, sobre todos, e a palavra de Deus diz que ele estava no princípio de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada existiria. Amém? Muito bom. Glória a Jesus. Então, nós vamos agora para o segundo tópico, né, que é a heresia que nega a divindade de Jesus. E, fica bem claro aqui logo do início, nesse ponto, e todos nós sabemos que é o arianismo, certo? E eu queria que você já trouxesse o que foi essa doutrina, né, o que ela também, o que ela é de um modo em geral, e o que ela defende, né, quais são as explicações dela e tal, tá certo? E também já lhe passo a bola aí para você falar como a gente solucionar as controvérsias, né, que essa falsa doutrina ela apresenta. Porque assim, toda heresia, de certa forma, tem lá a sua base, o seu fundamento, né? Não surge do nada. Alguém conjectura algo a partir de um texto, às vezes isola um texto e outro, e aí ele cria toda um pensamento teológico, mas que às vezes é fora da ortodoxia, né? Então eu queria que você trouxesse aí o que foi o arianismo, o que é que eles apresentam, né? E como a gente pode solucionar. Um dos princípios da hermenêutica é que texto sem contexto é pretexto para heresia. Né? E nós também temos um princípio dentro da hermenêutica bíblica de que a Bíblia, ela por si só se explica. Então, você que está vendo a gente agora, aprenda isso. Não é o que eu penso e nem como eu interpreto. É como a Bíblia se interpreta. É o que ela está falando. Ah, mas eu vi aquele texto, eu acho que o autor está... Não é acho. O que o autor está falando e o que ele está querendo passar já está definido e interpretado pela própria Escritura. Nós apenas expomos ela. Por isso que a gente fala muito de pregação expositiva, né? Nós expomos aquilo que já está constatado. Então a Bíblia ela não necessita da minha interpretação, né? E mais uma vez relembrando o que nós falamos aqui no começo. Por que nós vamos falar agora sobre o arianismo? Irmãos, nós falamos aqui de apologética. Nós precisamos defender a nossa fé. E o arianismo, ele é um problema, é uma heresia que surgiu dentro do cristianismo. E nós precisamos combater esta heresia e nos posicionarmos a favor daquilo que a palavra de Deus afirma e não o que o Ario afirmava. Então o que foi o arianismo? Foi uma das principais e das maiores controvérsias teológicas dentro do cristianismo, né? Surgiu ali no século IV, com um presbítero chamado Ario, né? Ele veio ali mais ou menos no terceiro século da era cristã, 256, 336 depois de Cristo, de Alexandria.
E ele propôs uma doutrina, irmão José, que negava a consubstancialidade de Cristo com Deus Pai. Né? E as principais ideias que ele defendia, isso para mim é que é um absurdo. Porque não faz sentido nenhum com a escritura o que ele defendia. Não faz nenhum pingo de sentido, mas ele defendia isso. E eu costumo sempre dizer, inclusive, que os piores erros dentro da igreja não vêm de fora para dentro, é de dentro para fora. Surge no nosso meio. As heresias, elas surgem de dentro do nosso arraial. Né? Os falsos mestres, eles estão introduzidos no nosso meio. E Ari era um falso mestre. E uma das ideias que ele defendia, primeiro, Cristo como criatura. Cristo criado. A ideia de que Cristo, ele não era eterno como Deus Pai, mas sim uma criatura criada por ele. E mesmo apesar de ser de ser a mais elevada de todas as criaturas, Cristo ainda era subordinado ao Pai. Isso é heresia. Isso contrapõe aquilo que a Escritura diz com relação aos atributos de Deus e com a afirmação do Evangelho de São João de que de que o Verbo era Deus. Como é que eu posso dizer que Cristo é criatura? Como é que eu posso dizer que Cristo era subordinado ao Pai? O segundo ponto que Ario defendia era a negação da Trindade, que é uma das doutrinas mais fundamentais. O Ario dizia que, ele afirmava, irmão José, que o Filho, ele não compartilhava da mesma essência de Deus Pai, e ele acreditava que Cristo era semelhante ao Pai em essência, mas não igual. Como é que é isso? Como é que ele é igual em essência? Como é que ele é semelhante em essência, mas não é igual? Negação da Trindade. É o contrário. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Quando João Batista estava lá naquele grande evento com Cristo, nós temos a manifestação da Santíssima Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo como uma pomba e Deus falando do céu. Irmãos, ali foi a manifestação da plenitude de Deus, ali naquele momento. Não é à toa que isso fica muito claro quando João Batista vê Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só quem pode perdoar o pecado é Deus, irmão. E eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, Neto, como é que pode? O Espírito como uma pomba, Deus fala do céu e o Filho sendo batizado. Como é que esses três estão ali se manifestando? Como é que é isso? Não sei. É mistério. O fato de não saber não significa que a Bíblia é insuficiente. Está lá em Deuteronômio 29. O que é revelado para nós está aqui, na palavra. E o que não é revelado para nós, irmão José, a gente se conforma Deus, né? E fica numa boa. E o terceiro e último ponto das ideias de Ario era a rejeição plena da divindade de Cristo. Ele sustentava que, embora que Jesus tivesse um status exaltado, ele não era Deus verdadeiro em sentido pleno, mas inferior ao Pai. E aí, só para a gente concluir esse raciocínio, a igreja vai reagir. E no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, a igreja, esse concílio foi convocado pelo imperador Constantino e o arianismo foi rejeitado no Concílio de Nicéia. Os bispos que ali se reuniram rejeitaram, condenaram e declararam, afirmaram que o arianismo era uma heresia. E aí o credo niceno, formulado no concílio, vai ser uma resposta às ideias de Ario. Você que está em casa, pesquisa depois no Google, dá um Google aí, dá uma pesquisada, credo niceno. Dá uma lida e você vai ver claramente a tentativa de explicar de forma bem mais clara e objetiva a manifestação da Santíssima Trindade. O credo niceno, ele ajuda bastante para quem tem essa dificuldade na compreensão daquilo que Cristo é como aquele que faz parte ali da Santíssima Trindade, tá certo? Então é muito importante que nós entendamos que houve sim uma reação da igreja e que o Concílio de Nicéia reagiu declarando o arianismo como heresia. Você já foi ao terceiro ponto, né? Como solucionar? Ou vai trazer algum... Nós vamos ainda conversar um pouco mais, viu? Porque assim, aqui ele aponta alguns textos, né, que eram citados por Ario, como aquele de Provérbios 8:22, né? Colossenses 1:15 e João 17:3. E assim, eram passagens favoritas e ainda são utilizadas pelos que seguem essa doutrina, né? E como a gente pode trazer algum esclarecimento sobre essas passagens e fazer a defesa da divindade de Cristo.
da divindade de Cristo. Como é que eu devo me posicionar? Né? Primeiro, Escritura. O bom apologeta é aquele que sabe fazer o uso da palavra de Deus. Se eu quero combater uma heresia, um falso ensino, eu preciso usar a palavra de Deus para defender aquilo que eu acredito. E para resolver essas controvérsias, a Bíblia é aquela que resolve, é aquela que deixa muito claro. Porém, irmão José, nós sabemos muito bem que as seitas, e olha para você que está aí nos assistindo, não esqueça disso. Você quer saber se um grupo religioso é uma seita? Veja como eles tratam Jesus Cristo. Verdade. Se trata Jesus Cristo como mais um, se trata Jesus Cristo como um profeta inferior, se trata Jesus como um monge, alguém que pregou a moralidade, alguém que foi importante do seu tempo, se coloca Jesus no mesmo patamar, por exemplo, né, daquela religião da meditação, como é que é o nome? Tem um nomezinho, rapaz, tem muitos monges, é o Buda. Sim. O budismo. Você colocar Jesus no mesmo patamar de Buda, pelo amor de Deus, como dizem os teosofistas, né, que Jesus ele é um ser que reencarnou várias e várias vezes e ficou iluminado. Os espíritas também falam isso sobre Jesus, que Jesus é um ser iluminado. E coloca Jesus no mesmo patamar de Buda, de Allan Kardec, de Maomé, do islamismo. Não. A Bíblia deixa muito claro, lá em Hebreus, inclusive, que Jesus Cristo ele é superior a tudo e a todos. É importante até, inclusive, nós enfatizarmos aqui, e para que isso fique muito claro aos nossos amados irmãos, Hebreus capítulo de número 1. Hebreus capítulo de número 1 que diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de diversas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. E olha o que ele vai falar sobre Jesus. A quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, irmão José, coloca Jesus como apenas um ser criado. Aqui, inclusive, no tópico de número 3, sobre implicações do arianismo na atualidade, ele cita aqui no ponto de número 1 a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Né? A minha mãe já foi envolvida com a Testemunha de Jeová e Jesus salvou. Né? Lá em casa houve um envolvimento e Deus usou de uma irmã que levou uns estudos lá para casa, falou de Jesus para minha mãe e Jesus decidiu salvar a minha família. Mas lá em casa nós temos a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eu fiz muitas leituras e é perceptível o quanto aquela Bíblia, aquela falsa tradução, ela distrata, né? Ela demonstra assim, de forma muito controversa a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simplesmente colocando Jesus numa situação de um ser, um primogênito, o filho mais velho. E a você, querido irmão que está nos vendo agora, Jesus não é um filho mais velho de Deus. Jesus, ele é Deus. E quando a Escritura usa o termo unigênito, lá em João capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e isso faz referência a que Jesus ele tem poder, herdeiro de todas as coisas. Inclusive, o próprio versículo 3 de Hebreus, capítulo 1, fala: o qual, sendo o resplendor de sua glória e expressa da sua imagem, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, só Deus pode fazer isso, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou. Você acha que isso é alguém que é apenas um mero herdeiro? Um filho mais velho? Ele diz que ele é superior aos anjos e herdou mais excelente nome do que eles. Né? E aí ele continua dizendo, no versículo, lá mais na frente, no versículo 8, mas acerca do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então a Bíblia deixa claro, e nós resolvemos essas controvérsias mostrando para os nossos irmãos de que a Bíblia coloca Jesus como superior a tudo e a todos, Deus acima de todos os deuses, criador de todas as coisas, né? E é aquele, irmão Josué, que dá sentido para a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo ele se encontra com os filósofos epicureus e estoicos, que são dois grupos dentro da filosofia que fazem parte da escola dos hedonistas,
Os dois, tanto epicureus como os estoicistas, eles estavam em busca de uma coisa. E o que é que eles estavam em busca? De um sentido para a vida. E como é que os estoicistas e os epicuristas eles encontravam o sentido da vida? Vivendo os prazeres da carne, da comida, da bebida, do sexo. Que é a mesma coisa que muita gente faz hoje. Paulo chega justamente para esse grupo de hedonistas e diz assim para eles: eu tenho uma resposta para vocês. Eu quero falar de Jesus. Por ele nós vivemos, existimos e pensamos. Em outras palavras, Paulo ele traz a resposta para as perguntas que aqueles filósofos estavam fazendo. Isso é, Jesus Cristo, ele é quem dá sentido à nossa vida, nós vivemos por ele e pensamos. A capacidade que nós temos de pensar e de raciocinar, tudo isso vem dele. Ele é a plenitude e o sentido de todas as coisas. Só uma perguntinha a mais aqui, nesse ponto, é sobre esse texto de Colossenses 1:15, que diz: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, né? Essa expressão, primogênito de toda a criação, é que realmente dá muito suporte, muita base para esses grupos, tá certo? E eu queria que, como é que a gente pode entender esse texto, né? É só a gente dar uma olhada no contexto, né? E, inclusive, comentei aqui com os irmãos de que texto sem contexto, né, é um princípio da hermenêutica, é pretexto para heresia. Se a gente olhar aqui no versículo de número 14, ele responde o verso 15. Ele diz no verso 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. E quem que pode perdoar pecados? Somente Deus. E ele continua dizendo: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E quem é o Deus a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação? Quem é? Jesus. Ele fala isso no versículo de número 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Primogênito. Sim. Que é primeiro. Primeiro. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o primogênito, que você conheceu hoje, tenho aqui o caçula. Então, é isso que eles usam para falar de que Jesus Cristo é uma criatura, é o primeiro ser criado. E isso nós podemos considerar um reducionismo muito grave, irmão Josué. Realmente você está querendo frisar esse termo primogênito, que ele diz que é primogênito de toda a criação. Porém, se eu pegar... E aí é onde eu quero entrar nessa observação agora. Se eu pegar o termo primogênito de toda a criação e isolar, aí eu vou dar base para uma heresia. É importante que nós entendamos isso. Se eu pegar o termo primogênito de toda a criação e eu separar de todo o contexto que está aqui, aí eu posso dizer que esse pessoal que anda falando essas bobagens por aí, eles vão ter uma base para defender o que eles acreditam. Só que nós precisamos entender e perceber que o termo primogênito de toda a criação está associado a um adjetivo, a um atributo da pessoa de Jesus Cristo. O primeiro, o princípio e primogênito aqui não é meramente um primogênito como filho mais velho, mas primogênito aqui é o princípio. E esse princípio, essa gênese, está associado àquele que dá sentido a todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia diz que no princípio, Jesus estava lá dando início, origem e sentido a todas as coisas. É tanto que no versículo 16 ele continua dizendo: porque nele foram criadas todas as coisas. Por que ele é o primogênito de toda a criação? Não porque ele é um filho mais velho, porque a Bíblia nem fala que ele é filho mais velho, mas é porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por ele, olha isso, e para ele. E olha o que é que diz o verso 17, para deixar mais claro o que seria o primogênito. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A própria Bíblia responde. Amém. Não é possível que alguém tente subestimar o que o texto está dizendo. Mas, infelizmente, irmão Josué, existem grupos religiosos que tentam subestimar o que o texto está passando para nós. A gente observa, meu neto, que cada uma dessas lições que nós estamos estudando, né, principalmente essas que nós estamos tratando agora sobre a pessoa de Cristo, tanto a sua humanidade, falamos da Trindade na lição passada, e agora falando da divindade, né, sempre há uma heresia, ou várias, né, que vão exatamente combater
essa doutrina bíblica. E aí eu quero que você traga isso para a atualidade. Você falou de Ário lá no segundo, terceiro século, né? E agora trazendo para a atualidade. Implicações do arianismo na atualidade, que é o terceiro tópico. E o primeiro ponto, nós vamos falar aqui sobre a tradução do Novo Mundo, né? Que tradução é essa? Nome tão bonito. Tradução do Novo Mundo. Bonito, né? Parece muito atraente, né? Isso. As pessoas estão em busca de um mundo novo, elas falam, meu Deus, tradução do Novo Mundo? Isso. Que legal, né? Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. É o nome da Bíblia das Testemunhas de Jeová. Por isso que eu gosto de andar com o computador, que não custa nada a gente andar com fontes, né? Eu não sei se acho que ele vai abrir a tempo aqui, mas eu estou aqui com o livro Seitas e Heresias, que é um clássico, né? Da CPAD, que é o Seitas e Heresias do autor o Raimundo de Oliveira. E ele cita com muita felicidade aqui, ele vai com tudo em cima das heresias, né, apregoadas pelas testemunhas de Jeová. E uma das exposições que ele faz aqui, irmão Josué, é sobre o depoimento de algumas pessoas que participaram da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Pessoas essas que, inclusive, foram levadas a um júri, né? Foram levadas a um julgamento. Eu estou até procurando aqui para ver se eu consigo expor para os irmãos a chamada, que ele chama aqui de mentira mascarada. Ele vai dizer aqui, ó, as testemunhas elas têm suas mentes entorpecidas pelo erro, perversão e engano do diabo, de tanto blasfemarem de Deus e de sua palavra, é-lhes quase impossível se deixar iluminar pela luz do Evangelho. Eles foram, olha o que ele vai dizer, eles foram programados, educados para crerem naquilo que Russell, Rutherford e seus seguidores divulgaram nos Estados Unidos, na época, acho que do século XIX ali, meados do século XIX, foi. E ele inclusive, vai e traz aqui uma pessoa que participou da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Aí ele diz aqui, ó, F.W. Franz, que se dizia mestre em hebraico, demonstrou absoluta ignorância quanto ao manejo da citada língua. Veja, por exemplo, a troca de perguntas entre um procurador da coroa escocesa e o próprio Franz, retiradas de uma peça de julgamento sofrido por Franz em novembro de 1954 na Escócia. Aí o procurador pergunta, também se familiarizou com o hebraico? E ele responde, sim. Tem instrumentos linguísticos substanciais à sua disposição? Ele foi e disse, sim, uso do meu trabalho bíblico. Aí ele perguntou ao procurador, penso que o senhor é capaz de ler e seguir a Bíblia em hebraico, grego, latim, espanhol, português, alemão e francês? Ele respondeu, sim. Aí o procurador fala, o senhor mesmo lê e fala hebraico, não é verdade? Ele pegou e se contradizeu dizendo, não, eu não falo hebraico. Não fala? Ele disse, não. Pode o senhor mesmo traduzir isto para o hebraico? Aí ele respondeu, o quê? Este quarto versículo do 2º capítulo de Gálatas. Aí ele respondeu, o senhor quer dizer aqui? Aí ele disse, sim. Aí ele disse, não, eu não tentaria fazer isso. Como é que alguém que participou do processo da, digamos, confecção, da tradução das Escrituras Sagradas e, ao ser colocado à prova, ele não sabe responder às perguntas, e muito menos ele não tem domínio nem da língua grega, e essa pessoa é desmascarada, a pergunta que eu faço é, qual é a credibilidade que a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas ela terá para nós? Nenhuma, porque os seus próprios tradutores eram imbuídos de muita ignorância. E tem um detalhe, né, que as edições da Bíblia, dessa Bíblia deles lá, ela vai sofrendo, essas traduções vão sofrendo mudanças, alterações, né? Eles vão fazendo correções, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, adaptando ainda de acordo com as novas, que eles costumam dizer, usam muito aquele texto de Provérbios 4:18, que é a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito, né? E as doutrinas das testemunhas de Jeová, elas vão sofrendo alterações, né? E aí eles também vão adaptando a Bíblia deles de acordo com
essas mudanças doutrinárias. Irmão Josué, a versão que nós temos da Bíblia é mais antiga do que a tradução do Novo Mundo. A versão João Ferreira de Almeida já é do século XVII. Uhum. Como é que alguém vem e diz, não, eu tenho uma tradução nova aqui, eu tenho novidades. E essa tradução que eu tenho, ela é confiável. Eu trago aqui para os irmãos que estão nos assistindo outra entrevista, agora é com o Russell. O Russell é um dos fundadores das Testemunhas de Jeová. O procurador pergunta para ele, o senhor conhece o alfabeto grego? Ele disse, sim. O senhor poderia me dizer os nomes dessas letras se as visse? Ele respondeu, algumas delas. Talvez me enganasse com outras. Ele continua, poderia me dizer os nomes dessas que estão no alto da página 447 que tenho em mãos? Russell responde, bem, não sei se seria capaz. Ele pergunta de novo, o senhor não conhece essas letras? Veja se as conhecem. Ele tentou traduzir. Meu caminho aí foi interrompido e não lhe permitiram explicar. O senhor, aí ele perguntou de novo ao procurador, o senhor conhece a língua grega? Russell respondeu, não. Acabou. Então, qual credibilidade vai ter alguém que, um dos fundadores das Testemunhas de Jeová, que credibilidade esse cidadão vai ter se nem ele conhecia o grego? E aí utiliza-se dessa tradução para pregar de casa em casa sobre um Jesus que não é Deus e ainda com um D minúsculo. Porque na tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, o verbo era um Deus com D minúsculo entre colchetes. Eu nunca vi isso na minha vida, um absurdo desse, como eu já vi na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Então, qual é a posição que a gente deve ter como Igreja de Jesus? Combater todos esses falsos ensinos à luz da palavra de Deus e das verdadeiras traduções fiéis aos originais do grego, que é o Novo Testamento no caso, né? Só arrematando aí, se você tiver um Deus com D minúsculo, né, você vai ter que, assim, tá assim, confirmando o politeísmo, de certa forma, né? Ou que seja, existe um Deus maior, um Deus menor. E aí você não pode mais defender, dizer, afirmar que só há um Deus, né? Absurdo. É totalmente incoerente. Agora nós vamos também aqui pedir para você trazer alguns outros grupos, né, como os movimentos orientais, que é que eles falam sobre a divindade de Jesus, e também outros grupos aqui que ele vai apresentar, como o islamismo, né, de que forma o arianismo ele vai implicar nesses grupos, né, a visão deles sobre Jesus. Ele cita aqui os panteístas monistas. E os panteístas, o que é o panteísmo? Tudo é Deus e Deus é tudo. Se tudo é Deus e Deus é tudo, eu sou Deus também. Então tudo pode ser considerado como Deus. Logo, se tudo pode ser considerado como Deus, então Jesus também faz parte disso. Isso já contrapõe, já contradiz aquilo que a Escritura fala, que só existe um único Deus verdadeiro. Uhum. Né? Então o panteísmo é perigoso por isso. E ele vai dizer que não existe trindade e nem Jesus, irmãos. Nega tanto a doutrina da Santíssima Trindade como nega a pessoa de Jesus Cristo e a sua manifestação. Depois nós temos o movimento Hare Krishna, que nega a divindade de Cristo, e ele diz aqui, e nem acredita que ele seja salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual. Geralmente, grupos ligados ao espiritismo, né, grupos espiritualistas, como a gente pode também chamar o Hare Krishna, eles negam Jesus como Deus porque eles veem Jesus como mais um ser iluminado. O teosofismo da Helena Blavatsky também defendia essa ideia de que Jesus reencarnou por diversas vezes, reencarnou por muitas vezes, irmão Josué, até ser um ser iluminado. Perfeito. E eu não consigo, com todo respeito às outras crenças, não dá pra gente levar a sério algo que quem produziu esse tipo de conhecimento não tem o mínimo de conhecimento da teologia. Como é que a pessoa ousa falar algo sem conhecer a doutrina da cristologia, da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo? O islamismo, inclusive, ele cita aqui também, no ponto de número 3, que o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é visto como Deus. Por quê? Porque o próprio islamismo não compreende a doutrina da Santíssima Trindade. O islamismo em si também não tem entendimento das manifestações divinas, da forma como Deus se manifesta. Irmão Josué, se Deus quisesse se manifestar em 4, 5, 6, 7 pessoas, ele se manifestaria. Mas ele decidiu pelo seu poder, pelo que ele é em si, e eu não sei porquê, mas ele é que sabe, ele decidiu se manifestar de 3 pessoas. 3 pessoas distintas. E ele decidiu se manifestar dessa forma. E se ele quisesse se manifestar de outras formas, ele se manifestaria. E isso não dividiria Deus.
Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus, e pronto. E a Escritura deixa isso muito claro. Porém, essas religiões, como a gente vê aqui também o islamismo, deixa muito claro. A gente tem também as religiões das reencarnações, que eu acabei de citar, né, que é o Espiritismo em si, inclusive. O Espiritismo kardecista também defende essa tese, essa ideia de que você morre, reencarna, morre, reencarna, morre e reencarna, e você vai evoluindo até se tornar um ser iluminado. Inclusive, eles chegam até a dizer, alguns grupos espíritas, de que Jesus era um grande mestre, um filósofo. Era mais um médium. Você não tem um médium? Lá no Vale do Amanhecer, que também é uma denominação espírita, né, que fica a sede, se eu não estou enganado, fica em Brasília. Eles acreditam que Jesus é um médium. Lá é cheio de médiuns e eles acreditam que Jesus também é um médium. Por que nós estamos aqui, irmão, citando essas religiões, essas crenças? Porque todas elas, por desconhecimento da verdade do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo, eles mostram Jesus de uma forma equivocada. E nós devemos mostrar Jesus do jeito que a Bíblia diz, do jeito que a Escritura diz. Qual é o tema desse trimestre? Em defesa da fé cristã. Então, se é para eu defender a fé cristã, eu preciso afirmar, declarar e expor aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus. Não é o Espiritismo que diz sobre Jesus, não é o livro de Mórmon que diz algo sobre Jesus, não são as Testemunhas de Jeová que diz algo sobre Jesus, e nem muito menos o cristianismo diz sobre Jesus. Quem diz quem é Jesus é o próprio Cristo, revelado na Escritura. Muito bom, eu estou satisfeito com todas as explicações, né? Foi suficiente. Fomos breves aqui. Muito breve, bem objetivo, né? Isso é muito bom. E essa é a nossa contribuição para os nossos professores, para os nossos superintendentes, para todos os que amam estudar a palavra de Deus. Queria que você fizesse as suas considerações finais, tivesse mais algo a dizer, e as nossas despedidas. A minha conclusão é o que está a minha consideração final é o que está na conclusão da lição. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não há nenhum outro Deus além de ti, ó Senhor. Foi Ele quem tomou a iniciativa de vir a esse mundo, nasceu de uma virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do qual há de vir julgar os vivos e os mortos. É o fundador da igreja. A igreja está fundamentada nele. Então, a consideração que eu posso ter essa noite é de que tudo só faz sentido nessa vida por causa de Jesus. Não tem outra pessoa. É aquilo que Pedro tinha muita razão. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Somente Jesus é o sentido da nossa existência. As minhas palavras finais são essas, de que Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Salvador, e ninguém pode negar a sua divindade, o seu poder e os seus atributos. Glória ao nome de Jesus. Eu queria também complementar, irmão Neto, falando sobre a igreja evangélica, né, ser realmente, aqui eu estou incluindo a grande maioria dos grupos, as diversas denominações, tem a maior importância porque é a única, né, são realmente os que fazem a defesa correta da pessoa de Cristo, né? Exatamente. Colocam Jesus no lugar que ele merece estar, né? Porque, por exemplo, a gente aqui, sem querer afrontar nenhuma outra crença, nenhum outro credo, mas você pega aqui, por exemplo, o catolicismo. Eles têm Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é Deus, eles creem na Trindade e tudo mais. Mas só que Jesus Cristo, ele é meio que... dividido, né? Precisa da intercessão de não sei o quê, precisa do purgatório, precisa de uma série de coisas, né? Então, assim... Para se chegar até ele. Não é... Jesus não está realmente na sua onipotência, na sua, né, eminência, no seu valor total. E daí por diante, qualquer outros grupos religiosos vai ter Jesus, mas, por exemplo, nas Testemunhas de Jeová, Jesus é
ser menor ali, um ser inferior, né? Mais um primogênito, um filho mais velho. Pronto. Então é importante que nós, como crentes, nós, como evangélicos, protestantes, realmente continuemos a fazer a defesa e dar a devida honra ao Senhor Jesus Cristo, né? Que realmente assim é a igreja que faz a defesa correta. A defesa correta. Precisa manter isso. Esse é o papel, essa é a função e a obrigação de todo crente. Defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. E Judas vai dizer: rogo, irmãos, que vocês batalhem pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Bom, Neto, Deus te abençoe. Amém. É sempre um prazer, viu, meu José? É um privilégio, viu? Amém. Eu fico um pouco errado às vezes quando eu tô na sua frente, viu? Você não sabia disso não, viu? Mas eu tô fazendo essa confissão pra você, viu? Eu me sinto, rapaz. Desde a primeira vez, tem que dizer, viu? Você é um catedrático. Olha aí, pelo amor de Deus. Quem sou eu, viu? Amados irmãos, essa é a contribuição do Bereano Pentecostal. Venha ser bereano conosco, né? Venha estudar a palavra, participe das nossas publicações, coloque aí os seus comentários. Muito importante, gente. Eu peço humildemente a vocês que façam comentários em nossos vídeos, seja bons, sejam ruins, você esteja aprovando ou não. Pode dizer, pode ser sincero, porque isto realmente dá muita relevância para o nosso conteúdo. Nós também pedimos aí que você deixe o seu like e que compartilhe este vídeo com mais pessoas. Queremos só encerrar agradecendo a Deus, em primeiro lugar, ao nosso professor, ao querido Joelmi, que está aqui conosco, também o meu filho André Tito, e a você que tem nos dado a honra de ter assistido até o final. Que Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.